Olá pessoal, bem-vindo à nossa segunda videoaula de Geografia do segundo ano do ensino médio. E o tema da aula de hoje é a cafeicultura paulista e o surgimento das primeiras fábricas na cidade de São Paulo. Ou seja, o que eu quero é que vocês entendam de que forma que a expansão cafeira para o interior de São Paulo, para o Planalto Paulista, ele condicionou ao surgimento dessas primeiras fábricas, Ou seja, quais foram as condições surgidas com o café que beneficiaram a indústria paulista, O primeiro dessas condições foi o capital gerado pelas exportações cafeeiras. Ora, esse capital, sobretudo nas épocas em que o café diminuía o seu preço, lembrando que o preço do café ele não era linear, Havia uma oscilação. Então, nesses momentos de diminuição do preço do café, havia um investimento, aonde? Havia investimento em outros setores urbanos ali da cidade de São Paulo. O que? A indústria, o comércio urbano, certo? Então, a indústria ela foi beneficiada por esse capital da economia cafeeira, esse excedente de capital, que transbordava e alimentava os empresários, a burguesia nascente paulista. Tá? O segundo fator ele está relacionado à formação da força de trabalho que foi empregada nessas primeiras fábricas. E isso tem a ver com a imigração, com esse período da imigração que a gente está falando aí, então, no finalzinho do século XIX. Esse gráfico aqui, veja, esse gráfico de barras, ele mostra um pico da entrada de imigrantes no Brasil exatamente quando? Na última década do século XIX. Tá? E essa entrada ela continua grande, ela vai continuar grande até o final dos anos 20. O imigrante chegava pelo Porto de Santos, subia de trem para a cidade de São Paulo, se hospedava, ele era cuidado, Imagina, quantos dias ele veio de navio, teve que cruzar o Atlântico, chegava aqui cansado, muitos doentes, então eles eram cuidados na hospedaria dos imigrantes na cidade de São Paulo. Ficavam 1 ou 2 dias e iam para o interior. Iam de trem para o interior, Eles iam para as fazendas de café do interior de São Paulo. Naqueles momentos em que o preço do café caía, faltava trabalho para essa força, para esses imigrantes no interior. Então havia um deslocamento da mão de obra do interior para a capital em busca de emprego aonde? Nas indústrias, no comércio e nas indústrias. O chão das fábricas paulistas, no chão das fábricas se falava italiano, ou seja, eles compuseram a força de trabalho dessas primeiras indústrias. Que a gente está falando de indústria de quê? De bens de consumo não duráveis. Tá? Então eram indústrias de tecelagem, roupas e calçados, algumas bebidas engarrafadas, cera, sabão, velas, enfim, bens de consumo, eram indústrias leves, bens de consumo não duráveis, certo? Pois bem, então os imigrantes foram os principais, depois vieram em 1908, chega em Santos, o navio Kassato Maru, trazendo os primeiros imigrantes japoneses, certo? Vieram também espanhóis, portugueses, logicamente, e dentre outras nacionalidades. Bom, o mercado consumidor, ele vai ser formado exatamente em função desse assalariamento da mão de obra em São Paulo, Então, isso está relacionado com a vinda dos imigrantes também, tá? E por último, a expansão da malha ferroviária para o interior de São Paulo, porque uma coisa é muito importante nós termos em mente, que o trem ele vinha carregado de café do interior, das fazendas do interior, para o Porto de Santos, certo?
passando pela cidade de São Paulo. Aliás, a cidade de São Paulo era considerado o porto seco do café, certo? Onde era feito o despacho aduaneiro, né? Para melhorar e para agilizar essa exportação. E na volta, o trem ele não voltava, né, para o interior vazio, ele voltava carregado de mercadorias. Muitas dessas eram mercadorias, manufaturas das primeiras fábricas paulistas que eram vendidas no interior. Então, na verdade, nós estamos falando aí que essas ferrovias, elas interligaram, elas integraram o espaço paulista, aumentando, né, o mercado consumidor para essas primeiras fábricas. Tá? Bom, espero que eu tenha aí ajudado no entendimento das condições necessárias para o início da industrialização em São Paulo. Na nossa próxima videoaula, vamos explorar já a arrancada industrial que nós tivemos a partir do governo Vargas, a partir da década de 30, certo? Então, eu vejo vocês, todo mundo fazendo os exercícios, lendo os textos que eu estou mandando, ok? E espero que estejam todos bem nessa quarentena. Tchau, tchau.